Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o processo ideal que você deve executar para conseguir realizar suas pinturas utilizando a técnica do stencil. Você vai ver que essa técnica é muito simples de se utilizar e eu vou deixar os recursos completos para você conseguir aplicar essa técnica a partir de hoje nos seus trabalhos. Antes de começar a falar de fato como você vai executar o processo completo do início ao fim, eu preciso te dizer que esse é o primeiro episódio de uma série onde eu vou te mostrar vários outros tipos de desenho. Então nós vamos começar com desenhos um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais fáceis. Todas as aulas vai ter os links. Assim você vai conseguir aplicar de forma bem simples e prática. Então, antes de tudo, é muito importante que você deixe seu like aqui embaixo do vídeo. Assim eu vou saber se esse vídeo vai estar te ajudando ou não. E assim eu vou conseguir trazer mais conteúdos para te ajudar no seu progresso aí na aplicação das técnicas da aerografia. Então vamos agora entender na prática como você vai conseguir realizar os seus desenhos e pinturas utilizando a técnica a massa. Aqui você pode ver que eu já tenho o meu desenho, o meu stencil cortado bonitinho. Esse é um desenho bem simples, onde você vai conseguir realizar aí o seu trabalho de forma bem prática e começar a entender de forma como você vai executar o processo de pintura. Você pode ver que aqui nós temos o contorno, onde eu removi todo ele, né? Que no caso aqui ele é preto, e a parte interna da minha pintura, que é aqui nós vamos usar o verde e um pouquinho de marrom aí, um bege, para a gente trazer um pouco dessa fita das notas aqui. Feito essa parte do procedimento aqui de cortar o seu stencil, e caso você não saiba, na descrição do vídeo vai ter um vídeo a respeito onde eu explico como você faz para criar o seu stencil e você vai conseguir entender e colocar de forma prática. Após você ter feito aí toda essa parte de planejamento, de ter cortado, aí sim nós vamos já entrar de cara em como vamos fazer o processo de pintura. E aqui você pode ver que nós temos um verde, certo? E esse marrom aqui. Se você reparar, a concentração de tons que temos aqui e aqui, ambas são praticamente a mesma, que é o que? Nós vamos precisar de um amarelo para fazer essas duas cores aqui. Sabendo disso, vamos utilizar o que para demarcar aqui a primeira camada do nosso contorno, para assim depois a gente conseguir vir pintando? É a gente utilizar uma cor base só para fazer uma poeira de tinta na superfície e depois a gente vir definindo com um tom certo, que é o verde e o bege. Bom, depois que você tiver seu stencil cortado, você vai ver que nós temos aqui o tom verde e o tom bege. Esses dois tons, nós temos que obviamente nós vamos fazer a pintura dele, mas nós não vamos fazer a pintura utilizando o stencil, pois o stencil eu cortei apenas das partes pretas, onde a gente precisa de maior definição, pois muitas pessoas que estão começando na aerografia não têm a habilidade suficiente para fazer o contorno ali sem precisar do stencil. Então, dessa forma, utilizando o stencil dessa forma, bem perfeitinhos. Então, rápida e precisa, vamos utilizar um tom amarelo, como você pode ver aqui, pois esse tom amarelo ele vai sumir da nossa pintura aqui propriamente dita, pois ele vai ficar apenas na parte do contorno aqui. Assim a gente vai ter uma camada bem clara para a gente aplicar aqui nesses contornos e aí localizar onde temos que aplicar verde, onde temos que aplicar um pouquinho de branco e aonde temos que aplicar esse pouquinho desse bege aqui com um marronzinho mais escuro. Assim vamos demarcar nossa referência e já conseguir ter uma visão ampla aí de todo o processo. Com o meu aerógrafo já está aqui com a minha tinta amarela, eu vou utilizar um aerógrafo da One Tools de bico 0.3 milímetros e um compressor da portátil, que eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira conhecer mais a fundo desses equipamentos. Então, para começar, tudo que você tem que fazer é posicionar a sua referência, o seu stencil de forma segura para que ele não corra, e aí você pulveriza assim, ó, com o dedo no centro da folha e vem fazendo apenas uma aplicação leve. Aqui você não vai precisar fazer uma pintura 100% carregada. Vamos deixar isso para a etapa final, onde vamos aplicar o preto.
o tom base, vamos remover o nosso stencil, pois aqui a gente já vai ter a visão do nosso trabalho. Você pode ver que nós temos aqui apenas uma visão bem simples e clarinha. Isso é proposital para que a gente não tenha muita overspray na nossa pintura. E agora tudo que eu vou fazer é preparar esse tom aqui, desse marronzinho mais escuro, e depois eu vou vir fazendo verde aqui também, para a gente conseguir fazer aí a pintura de forma bem mais rápida. Pronto, ó, já preparei um verde, e o mais importante aqui é você notar que esse verde que eu preparei, ele tá puxando um pouco mais pro amarelo. Isso vai fazer com que as notas pareçam um pouquinho mais verdadeiras e lembre um pouco mais o dinheiro e permita que a gente consiga ter melhor controle aqui na hora de fazer os efeitos posteriormente. Caso você queira aplicar uma luz e sombra, vai ser muito mais fácil utilizando um tom mais acentuado desse verde, mais claro, ao invés de você já utilizar um verde mais escuro de final. Assim você vai ter maior controle durante sua pintura e deixar ele muito mais aí atrativo aplicando os efeitos posteriores. Então eu vou aplicar aqui agora esse verde na minha pintura e você vai ver como é bem simples o processo. E eu vou fazendo as anotações aqui, verde, para você se guiar depois. Então você pode ver que esse verde apagou todas as linhas amarelas que tínhamos aqui. Isso é super normal, porque quando a gente jogar o stencil de novo, fazer aquela marcação com o dedo, ele vai alinhar corretamente, e aí a gente pode vir aplicando o preto e vai ficar perfeito o trabalho. Agora tudo que eu tenho que fazer é trocar esse verde para um bege aqui mais clarinho. Dessa forma, vamos conseguir já matar essa região aqui. Aqui na parte das asas do nosso dinheiro, vamos aplicar um pouquinho só de cinza para a gente dar um pouco de profundidade, um efeito 3D, e vamos aplicar também aqui nessa borda aqui de trás. Vamos dar um efeito aqui de 3D como se fosse uma sombra, e você vai ver que o nosso trabalho vai ficar bem legal aplicando pouquíssimas cores. Pronto, ó, já preparei o marrom aqui. Tudo a mistura que eu fiz foi simplesmente pegar um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo, depois eu joguei um pouquinho mais de branco e um pouquinho só de preto. Esse preto é o que vai fazer tornar a minha cor um pouquinho mais para o marrom, e você vai controlando a intensidade com base na quantidade de preto e na quantidade de vermelho e amarelo que você vai pôr aí. Se você quiser um tom de marrom mais amarelado, joga um pouco mais de amarelo. E assim você vai equilibrando dessa forma. Eu vou aplicar esse tom aqui na minha pintura, você vai ver como é muito simples. E depois, com esse mesmo tom aqui, eu vou sobrecarregar algumas regiões para tornar o efeito de luz e sombra. E você vai ver como é bem prático. Tudo que eu tenho que tomar cuidado agora é nas áreas aqui onde são brancas. E assim eu vou preservar o meu trabalho e manter a qualidade aí no final. Então aqui a gente já fez a pintura do marrom. Você pode usar tanto um marrom quanto um bege também. Claro, caso você queira adicionar mais tons, você pode vir agora aqui por cima, aplicando um tom mais claro, fazendo a abertura de luz nesse processo aqui. Agora, como eu já apliquei esse tom, eu apliquei o tom verde, agora eu vou aplicar um tom de cinza nessa região aqui e nessa outra região. Mas antes, eu quero aplicar um pouco de branco, pois a minha folha não é branca. Ela é um pouco mais acinzentada. Então eu vou aplicar aqui um branco nessa região, um outro branco aqui, e aí com uma poeirinha de cinza eu vou aplicar aqui e aqui. Como a gente vai perder toda essa marcação de amarelo aqui dentro, não vai ter problema, apenas uma poeirinha, e quando eu aplicar aqui o tom preto para fazer a finalização, você vai ver como fica o resultado bem interessante. Pronto, ó, já estou com o branco aqui no meu aerógrafo, vou fazer a aplicação aqui dos detalhes. Você vai ver que vamos perder agora a maior parte das marcações amarelas, mas não tem problema, vai funcionar direitinho.
Muito simples, nessa região aqui vai ter só uma argolinha bem fininha, isso porque nós temos o amarelo que vem uma parte de cima, então sempre quando você vê o amarelo você pode ultrapassar um pouquinho o limite, assim quando você pintar de preto ele vai ficar com um recorte interno certinho da cor que você pintou, que é no nosso caso aqui. Esse é um desenho mais para você aprender como trabalhar com stencil. Depois os próximos desenhos mais avançados, que tem um nível de complexidade um pouquinho maior, você vai entender todos esses detalhes da espessura da linha, tudo isso vai impactar no resultado final do seu trabalho. Então agora que nós aplicamos aqui, eu vou preparar um pouquinho de cinza para a gente definir essas regiões e aí vir fazendo a aplicação das sombras aqui interna e também do preto do contorno. Já estou aqui com o meu cinza, você pode ver que é um cinza bem fraquinho. Eu vou fazer a aplicação agora aqui nessa região e nessa outra aqui e vou dar uma pulverizada em volta do meu trabalho para trazer um pouco mais de 3D, um elemento a mais aí no nosso trabalho. Você não precisa fazer isso, é mais para você praticar e entender como trabalhar com as cores para trazer dimensões no seu desenho. Então aqui eu vou aplicar só uma poeirinha bem fraquinha, bem no centro aqui ó, das dobras. Então aqui eu consigo ver um pouquinho só o amarelo aparecendo, mas se você não estiver vendo aí não tem problema. Quando você for reproduzir esse trabalho, você vai ver que ainda assim é possível um bom resultado aplicando apenas uma poeirinha desse cinza aqui. Então já apliquei, agora eu vou aplicar aqui nas bordas, ó. Você pode ver ó, que aqui eu já apliquei uma curvatura para baixo, então eu tenho que fazer todos esses elementos um pouco para baixo, assim eu vou conseguir ter um padrão no meu trabalho, senão não vai parecer um 3D real, vai parecer um 3D artificial, pois está faltando elemento aqui. E você pode ver que o nosso cinza ele é tão fraquinho que ele não impacta no nosso trabalho aqui, então eu vou só carregar um pouquinho mais aqui dentro. E aí nós estamos prontos para finalizar o nosso trabalho. Vou suavizar um pouco mais aqui as bordas dessa sombra, expandindo mais ela. Para disfarçar mais, eu tenho que expandir a distância do aerógrafo e também para baixo do elemento. Aí eu consigo disfarçar mais. Então tá feito. Agora eu vou finalizar aqui aplicando o contorno preto. Então nós temos o outro elemento aqui, que é a sombra. Vamos marcar aqui. E também parte interna aqui do meu desenho, que é um efeito a mais aqui. Então agora eu vou trazer o meu stencil novamente aqui na superfície. Vou alinhar da mesma forma que eu alinhei anteriormente, ó. Você pode ver que é só eu puxar aqui, ó, e ele vai encaixar certinho. Você vai ver que vai ter elementos, ó, onde vai ter uma cor passando para lá, outra cor passando para cá, e isso vai sumir completamente agora. Agora um truque bem simples para você conseguir fazer o encaixe perfeito do seu stencil é você vir com duas fitas aqui laterais, ó. Você pode ver que eu tenho duas fitas aqui marcadas na minha base. Eu posicionei conforme anteriormente aqui, fiz o alinhamento e tal. E aqui, ó, em uma das extremidades, sempre nessas extremidades aqui, você pode vir aplicar um pouquinho só de tinta. E eu fiz no caso aqui e fiz um pouquinho de tinta aqui. Esse pouquinho de tinta, quando eu removo o meu stencil, eu consigo ver se a marcação que eu fiz aplicando essa nova camada está coerente com a camada anterior, que era amarela. Como a gente não fez nenhum fundo elaborado, nós não perdemos essa marcação amarela na parte externa do nosso desenho. Ela ficou perfeita. Então a gente consegue reutilizá-la para alinhar o nosso stencil novamente, fazendo dessa forma. Depois disso, tudo que temos que fazer é fixar agora firmemente o nosso stencil, ou você pode fixar no centro, nas laterais, e vir acompanhando com a mão assim, ó, para você não ter agora nenhum problema na sua pintura, pois essa é a parte final do nosso trabalho. E agora, como eu estou aqui com a minha tinta já no meu aerógrafo, vou vir aplicando levemente uma camada sutil de preto para ir finalizando o nosso trabalho. Preto no seu desenho, feito aí a aplicação de forma bem sutil para você não causar muito overspray, aí você já tem o seu trabalho finalizado. Então quando você finalizar ele, você vai ter algo parecido com isso aqui, muito simples, muito prático. E agora eu quero que você coloque essas técnicas também em prática. Você pode observar que nós temos apenas um tom verde chapado aqui, ó. Isso você pode implementar ainda mais. O que você pode fazer? Aplicar aqui a iluminação, você pode aplicar sombras, como
como você quiser. Tudo que você precisa fazer é reproduzir esse processo para você também conseguir praticar e entender como funciona o aerógrafo e assim se acostumar com essa nova habilidade. Então é muito importante que você aplique. Na descrição do vídeo eu vou deixar aqui a referência para você também fazer o download, cortar os seus estudos no dia a dia. Esse é um desenho que eu fiz bem grande, mas você pode fazer em metade aqui de uma folha A4 e reproduzindo várias e várias vezes consecutivamente para você pegar a noção aí de como fazer esse mesmo processo rapidamente. Agora você viu o processo completo do início ao fim de como realizar a pintura dos seus desenhos utilizando a técnica do stencil. Se caso ficar alguma dúvida, me diga aqui embaixo nos comentários e o mais importante, se inscreva aqui no botão vermelho no canal, assim você vai ser notificado sempre quando for liberado um novo conteúdo, onde eu vou te mostrar mais técnicas de utilização do stencil. Então, para você não perder, é só se inscrever aqui no canal para você receber a notificação assim